Esse é o terceiro vídeo da análise do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. O vídeo anterior foi Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E esse aqui é sobre o terrível Eu Sempre Saberei ou Sempre Vou Saber o que vocês fizeram no verão passado. Por que eu digo terrível? Porque muita gente considera esse o pior da franquia. Mas será que eu tenho a mesma opinião da grande maioria do público? Bom, ignorando completamente o público que eles cativaram lá desde 97, eles decidiram fazer esse filme em 2006. Mas por que isso aconteceu? Bom, muito diz que é por causa da sua bilheteria, que foi muito ruim, que foi muito inferior ao que eles esperavam. A recepção do público também dizem que foi bem ruim do segundo filme com relação ao primeiro. Então, o terceiro ele foi meio que sendo adiado ali. Eu tenho uma segunda teoria, mas eu deixo ela para mais para frente no vídeo. O terceiro filme era para ser sobre a Julie e o Ray, acabou não sendo porque os dois atores eles já estavam trabalhando em outros projetos e eles acabaram se afastando desse terceiro filme, principalmente porque eles não queriam que fosse só um caça-níquel, que é o que acabou sendo, na verdade. Principalmente a Jennifer Love Hewitt, ela acabou saindo do projeto porque ela não queria entrar em um filme que não fosse tão bom quanto ela achava que era na época, tão bom quanto ela pudesse entrar no filme. Eu não sei o que levou ela a fazer o quarto filme, pode ser talvez conta para pagar, talvez ela não é mais uma pessoa tão influente assim, ou os royalties dos filmes já não estão pagando tão bem, ou ela só quer voltar a estrelar filmes, digamos assim, de alto orçamento, né? Porque eu não sei como é que andava a carreira dela até pouco tempo atrás, mas do Fred eu acho que tá bem, o nome dele é Fred, tá? Não é só por causa desse Scooby-Doo, eu acho que tá bem estagnado, então é uma coisa meio divertida ali para eles fazerem como um projeto, principalmente logo depois, mais uma vez, parece que a história se repete, né? Graças ao remake de Pânico, que esse filme tá ganhando uma sequência tardia. Mas sem enrolação, vamos logo pro terceiro filme, porque para quem não quer assistir essa abominação, só quer saber o que acontece para poder ir assistir o quarto filme, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante aqui desse vídeo, até porque eu vou explicar o que acontece ali naquele final, porque o que acontece, aconteceu, se é que vocês me entendem. Para quem já assistiu o filme, com certeza eu vou explicar ali a origem daquela nova ameaça, por assim dizer. Bom, o filme começa em um parque de diversões ali, o pessoal está comemorando o 4 de julho, quando um dos personagens começa a contar a história do pescador que acabou fazendo várias vítimas jovens ali, vários crimes que aconteceram envolvendo o 4 de julho e essa figura misteriosa. E já de início você deve ter percebido que a qualidade desse filme é horrorosa, né? Eu não sei o que aconteceu na época, eu não sei se foi uma coisa que eles acabaram fazendo para o DVD, gravar com esse efeito mais digital, mas a qualidade é horrível mesmo em Full HD, é uma porcaria. Só que isso não afeta tanto assim a qualidade geral do filme, até porque ela não é muito boa no fim das contas. Infelizmente, lançado só em DVD, ele acabou sendo muito mais um caça-níquel, coisa que a Jennifer Love Hewitt não queria que acontecesse. E os personagens principais são completamente diferentes e estão bem distantes dos dois filmes anteriores. São eles Zoe, a menina mais punk ali, Amber, que é a protagonista da história, seria a Final Girl, Roger, que é o personagem que vai aparecer ali logo naquele início e vai ser basicamente a maior parte que você vai ver ele no filme, e o Lance, que acaba meio que dando em cima da Amber ali na frente do namorado dela, o Colby, que não me é muito estranho esse ator. Quando eu tava assistindo eu comecei a perceber algumas coisas, mas já vocês vão entender do que eu tô falando. Pois bem, o Lance dá em cima ali da Amber, logo depois do Colby ganhar um macaco pra ela, e a Amber chama ele de sortudo. Então aparece o Tony Hawk, não, tô brincando, parece um personagem com um skate totalmente fora de lugar ali, que é o PJ, filho do xerife. Ele faz questão de falar isso logo que ele aparece. Então quando você menos espera, o pescador aparece, porque esse filme não perde tempo ali com muitas bobagens, ele já vai direto pro que importa, porque o grande pescador com o gancho na mão e a sua capa não muito amedrontadora está tocando terror ali naquele parque de diversão. Ele fere o Colby ali no braço e ele persegue o PJ até o telhado. Eu não sei, o cara subiu lá de skate, eu acho que ele ficou preso ali tentando pegar as letras da palavra skate, né? Ele ficou preso no telhado. Pra quem conhece a franquia Tony Hawk deve ter entendido o que eu tô falando. E é muito legal que esse pescador ele aparece, ele rasga uma faixa, ele corre atrás deles e você, espectador, fica esperando a premonição acabar. Só que peraí, esse aqui não é premonição, isso aqui é eu sempre vou saber o que vocês fizeram no ano passado. Então por que essa confusão? Bom, aquele personagem lá que eu falei que era muito familiar, ele é o sortudo do Premonição 2. Se vocês se lembram dele, vocês vão lembrar que ele é chamado de sortudo, assim como ele foi chamado aqui nesse filme. E logo no começo, o filme também, que é lançado pela Destination Films, usa a mesma fonte para a palavra Destination. Para quem sabe o nome do filme em inglês, né, Final Destination, o filme, ele parece que faz essa coisa de propósito, essa brincadeira, até porque ele começa ali no parque de diversões, que é exatamente como começa
Premonição 3. Então sim, parece que eles fizeram tudo isso muito mais de propósito, que deixa tudo muito mais sem vergonha do que já é. O que acontece é que o PJ consegue escapar ali do killer, descendo de skate em uma espécie de rampa, e a gente corta pro grupo de amigos ali, meio que tomando um susto com o serial killer que aparece, e na verdade é o amigo deles fantasiado, porque era tudo uma pegadinha. Então se você já assistiu Palhaço no Milharal, você deve estar encontrando algumas coisas parecidas aqui. Mas enfim, eles estão ali comemorando que foi uma pegadinha muito bem feita no 4 de julho, quando eles vão atrás do PJ e descobrem que o colchão que era para ele ter caído foi movido por alguém ou por uma força misteriosa que acabou fazendo com que ele caísse em cima de um trator e fosse empalado em uma cena muito legal, porque um dos pontos fortes desse filme são os efeitos especiais, que são muito legais. Então, se sentindo muito culpados ali, a Amber, a Zoe, o Colby e o Roger vão pro meio do mato, acendem uma fogueira para simular o primeiro filme e conversam sobre falar para a polícia que era uma pegadinha e que, por um acidente ali, o amigo deles acabou perdendo a vida e que não tinha um serial killer à solta. Aqui, o impacto fica muito menor, porque você fica pensando, pô, no primeiro foi uma coisa deliberada, eles atropelaram alguém, eles decidiram encobrir aquele crime, na hora de encobrir eles acabaram literalmente cometendo um homicídio, porque o cara ainda estava vivo. Assim, pra quem sabe o primeiro filme sabe que nada disso aconteceu na verdade, eles são inocentes, mas na cabeça deles era isso que estava acontecendo. Então, o juramento de nunca contar pra ninguém fazia muito mais sentido no primeiro filme. No terceiro não faz o menor sentido, você pensa, os caras não vão falar pra ninguém, como se ninguém fosse descobrir. Assim, se eu fosse pregar uma pegadinha em alguém, se eu fosse pregar uma peça ali em um festival, eu ia acabar deixando escapar para algum amigo mais próximo e esse amigo ia saber. Eles agem como se ninguém nunca fosse saber, só aquele grupinho ali. Mas, como é uma sequência, então eles precisam de um juramento, eles precisam ter aquela coisa de 1 ano depois o serial killer voltar buscando vingança. E aí, se passa 1 ano depois, alguns dias antes ali do 4 de julho, onde a Amber está ali muito triste andando em um cemitério muito mal filmado. Eles colocam vários efeitos, vários flashes de luz, irrita bastante, a câmera torta o tempo todo. Eu não gostei muito de como essa coisa te deixa meio com vertigem da forma que acontece. Mas é o estilo do diretor, então tudo bem. A Amber vai para uma festa, afinal ela tá muito triste, então logo depois ela vai para uma festa e encontra o namorado dela lá, o Colby, que está lá sem ela saber que ele estava lá. Eu não entendi muito bem essa parte, porque o filme não explica muito direito, mas assim, parecia que ele ia fazer um estágio que acabou não dando certo, então ele voltou para a cidade e esqueceu de avisar a namorada. E essa cena é hilária, porque eles têm uma espécie de discussão ali, ele fala, você realmente quer fazer isso agora? Ela fica meio nervosa, ele simplesmente sai andando, deixando ela lá com cara de nada, esperando ele virar a esquininha e sumir. Ela fica literalmente parada, em pé, sem expressão. Cara, é muito engraçado. Quando você está assistindo, você fica pensando, pô, mas ela não vai nem atrás do cara, não vai nem falar alguma coisa. É muito engraçado. E aí eu tenho que parar um pouco para falar sobre as atuações desse filme. Todos eles são inexpressivos, que nem o Steven Seagal, e toda hora parece que eles estão expressando a emoção errada. Quando é para eles estarem com medo ou estarem assustados, parece que eles só estão não ligando para a situação ou entediados. Isso me incomodou bastante, mas não mais do que assistir o filme em inglês e parecer que tá dublado. Parece que eles pegaram as vozes dos atores ali e fizeram uma dublagem por cima dos próprios atores. É muito esquisito, não parece que eles estão falando naturalmente na cena. E se as falas fossem boas, tudo bem, só que as falas são horríveis, porque logo depois a Amber tá muito triste ali com tudo que aconteceu, até porque tá chegando perto do 4 de julho, né, o aniversário daquele acontecimento terrível, e aparece um policial ali, conversa com ela e fala, olha, se você tiver alguma coisa para me falar, fala, hein, mas fala, hein, e aí você fica pensando, pô, esse cara sabe? Porque não tem motivo dele falar, se tiver alguma coisa, pode ser qualquer coisa, me conta. Claramente ele sabe o que aconteceu. Isso fica muito irritante, porque esse personagem, esse policial, ele fica totalmente sem expressão o tempo todo fazendo filme, e você pensa, tá, esse cara é o único suspeito possível, porque ele tá nos lugares mais esquisitos possível, ele parece que sabe, e ele age com aquela expressão de nada. Achei irritante pra caramba esse cara. Mas tudo bem. Logo depois a Amber volta pra casa, e ela pega um bilhete ali dos pais dela, que dizem, olha, não dê festas e cuide da casa enquanto a gente não está. E aí eu fiquei pensando, tá, ela voltou pra cidade, provavelmente de férias. E aí os pais dela decidem sair de casa, tipo, eles também saíram de férias, pareceu que ela é a pior filha do mundo, que eles não queriam estar em casa quando ela voltasse. Então, depois de acordar no meio da noite e o rádio ligar sozinho, ela recebe uma mensagem dizendo, eu sei o que você fez no verão passado. E aí você pensa, nossa, só uma mensagem? Nada assustador, né? E aí, de repente, ela vira pra cima e pá!
Segunda mensagem, você pensa, oh, 2 mensagens falando a mesma coisa. E aí 3 mensagens, e você pensa, nossa, tá ficando mais assustador. Aí logo depois eles falam que foi 50 mensagens, e você pensa, nossa, que assustador. Esse filme é uma palhaçada só, tá? Então não tem como levar a sério. Espero que vocês não estejam levando. Depois disso, a Amber vai até a casa da amiga dela, a Zoe, que é a amiga punk poser, porque ela tem uma banda e ela não tem coragem nem de cantar on-screen. Ela acaba não cantando nem dublando uma música. Ela só age muito, nossa, você não respondeu as minhas mensagens, nem os meus panfletos, meus flyers, sei lá, pôsteres. Eu não entendi o que é aquele pedaço de papel gigante que ela segura. Podia ser só o ingresso, não precisava ser o banner inteiro, saca? Mas tudo bem, porque amigas, shows à parte. Então ela decide que a Amber pode dormir lá naquele lugar esquisito, que é meio garagem, meio porão, meio loft, meio sei lá o que é aquilo, parece um estúdio, não sei. Mas ela decide deixar a Amber ficar lá com o seu belíssimo roupão dizendo brilho de estrela rosa, ou brilhe estrela rosa, que é a coisa mais visível possível e que eu só não consegui ler muito bem por causa, de novo, da qualidade horrível desse filme. Então, na manhã seguinte, elas decidem ir conversar com o Roger, porque ele era o único que faltava ser reapresentado 1 ano depois, já que todos os outros 3 já tinham sido reapresentados. Inclusive o Lance lá, o cara que deu em cima da Amber, também estava na festa lá no começo do filme. Então esse filme é muito linha do tempo linear, você não tem muito o que esperar, só o próximo acontecimento, que é meio óbvio. Uma coisa que não é óbvia é o quanto específico é o emprego do Roger, porque ele é mecânico de bondinho. É claro que isso só seria usado para tentar incriminar ele depois, mas é muito absurdo como as coisas só acontecem porque o roteiro quer que elas aconteçam. Depois de conversar com o Roger, elas vão até o Colby para conversar com ele sobre aquelas mensagens esquisitas ali, e ele é um salva-vidas de piscina, um emprego pior ainda do que o do Lance lá no parque de diversões. Só que a parte mais estúpida aqui é que ele vê que alguém escreveu com água no chão, eu sei o que você fez no verão passado, e quando essa mensagem começa a secar, começa a desaparecer, ela começa do fim, o que não faz o menor sentido, porque se a pessoa molhou o dedo e começou a escrever do começo, é a partir do começo que ela tem que começar a secar, não é mesmo? Não faz sentido ela começar a secar do fim, parece que a pessoa escreveu do avesso e aí começou a secar do final. Esse filme é muito bom para você começar a identificar os erros dele e achar tudo muito engraçado, porque não tem como levar a sério, honestamente. Então, enfrentando aquela situação muito séria e tensa, a Amber decide fazer um passeio de bicicleta, porque, né? Por que não, né? Alguém sabe o que ela fez no verão passado, mas eu vou passear de bicicleta. É quando os pneus da bicicleta dela simplesmente explodem sem o menor aviso, sem o menor som, simplesmente aparecem rasgados. Então ela vai até a parte ali dos bondinhos para descer de bonde e não de bicicleta. É quando a gente tem aquela cena super forçada, onde aparece o cara ali com o gancho e ameaça ela quebrando o vidro e tudo mais, que eu achei bem ruim, na verdade, mas tudo bem, esse filme inteiro é uma palhaçada, então isso foi o de menos. É claro que depois disso os protagonistas começam a suspeitar do Roger, afinal ele é um mecânico de bondinho, mas ele está se preocupando em tomar muitos antidepressivos com bebida alcoólica, porque é claro que ele está tentando, se vocês sabem o que. E é muito engraçado porque ele vai ali e corta o pulso com o gancho, que eu acho que é uma coisa super pouco prática de se fazer, enquanto já tomou muitas quantidades de remédio e bebida, mas ele realmente quer, o que é muito estranho, porque quando ele levanta depois de ouvir um barulho, ele percebe que é o pescador, que eu não vou chamar do homem do gancho aqui, porque esse filme chama de pescador, e ele fica muito com medo de perder a vida, o que não faz sentido, já que ele estava tentando aquilo momentos antes. Mas enfim, pormenores à parte, aqui a eliminação dele é muito legal, tem um efeito visual muito legal, prático, eu não posso mostrar em sua totalidade aqui, mas ele é muito bacana porque o pessoal de efeitos especiais realmente está de parabéns. Por mais que o roteiro seja uma porcaria, eles fizeram um trabalho de gore muito bom. Então, depois da Amber decidir que o Roger é o suspeito, eles vão até lá, engraçado que o Colby vai até com um bastão de beisebol, muito imbecil, e eles percebem que o amigo dele já não está mais com vida e ele deixou um bilhete, então obviamente ele deve ter cortado a própria garganta, como aconteceu muito bem em Chumbo Grosso. O que está sugerindo? Que Leslie Diller tropeçou e caiu em cima da própria tesoura? Afinal, acidentes acontecem e parece que o policial mais suspeito do mundo, que estava ali no local daquele suposto crime, acaba deixando tudo aquilo passar e, de novo, ele para a Amber ali e fala: olha, se tiver alguma coisa para falar, fala, hein? Me conta. Muito idiota essa parte, muito. Mas não mais idiota do que o maior defeito do filme, na minha opinião, que é quando o grupo de sobreviventes ali chega até a casa da Amber, e os pais dela não estão, né? E eles percebem um
um rio de fotos rasgadas, cobrindo toda a escada até embaixo e no quarto da garota, inclusive tendo sobrado para escrever a palavra soon, em breve. E aí eu quero que vocês comparem quantas fotos tinham nesse quadro antes e quantas fotos apareceram depois misteriosamente. Literalmente parece que alguém pegou um balde ali cheio de foto rasgada e foi jogando em cada degrau para ter bastante. Continuismo aqui nesse filme zero, não tem. Consistência então, passou longe. Então depois disso eles decidem que é o xerife, porque sei lá, ele descobriu que o filho dele acabou sofrendo ali, eles não contaram a verdade, e de repente o Lance é introduzido na história depois que eles vão ameaçar ele ali, como se ele soubesse de alguma coisa. Tudo isso é muito conveniente e me enche o saco, porque obviamente eles só estão agrupando esse novo personagem porque, assim como o primeiro filme, tem que ter 2 caras e 2 meninas. Tem que ter, é regra. E o que eles decidem depois? Começar a se preservar? Não, eles decidem ir até a casa do xerife e tentar questionar ele sobre aquilo. Só que, por algum motivo, o xerife tá dando o, sei lá, churrasco anual da polícia perto do 4 de julho, porque praticamente está cheio de policial ali. E se você acha que alguns desses podem não ser policiais, ou se você acha que é só a família ali do xerife, veja só o bigode deste personagem aqui e me diga que ele não é um policial. Mas então chega o 4 de julho e a única coisa que a Zoe pensa é: eu preciso me apresentar no 4 de julho aqui nessa cidade totalmente no meio do nada, porque vai ter muitos agentes ali e talvez a minha banda seja boa o suficiente para conseguir algum contrato com alguma gravadora, independente de já ter uma pessoa que foi vítima do Homem do Gancho, aliás, do pescador. E aí, depois do Colby ser atacado, uma cena de piscina totalmente fora de lugar, onde o gancho pega no pé dele ali, cortando um pouco, deixando ele de muletas durante a festa de 4 de julho, a gente tem finalmente a apresentação da Zoe, no qual ela se sai muito bem, só que os amigos dela ainda estão muito preocupados, e com amigos eu quero dizer a Amber e o Lance, que vão até os bastidores para conversar com ela, no que ela fala uma coisa muito engraçada que é: não vai acontecer nada pelos próximos 2 minutos. Então um manequim qualquer simplesmente transmuta no pescador logo atrás dela e persegue ela com o gancho. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês o que é o vilão realmente, pra quem já assistiu, pra quem não se importa com o spoiler desse filme horrível, eu vou explicar certinho porque essa cena faz sentido lá pra frente. Mas aqui uma cena bem legal é quando a Zoe cai depois de ter sido vítima do pescador. Depois disso o xerife perde a vida e também o Colby, que estava ali bêbado, porque obviamente ele está em uma situação totalmente de perigo. É claro que ele vai fazer, né? Ele vai beber. Isso não faz o menor sentido, mas tudo bem. O que importa é que ele é eliminado logo e só sobram a Amber e o Lance ali para finalizar aquele ciclo de história e você finalmente descobrir quem é o pescador, quem é a ameaça do filme. Você acha que pode ser aquele policial super suspeito, mas na verdade não. Ele era só mais uma pessoa que sabia da pegadinha deles, ou seja, basicamente a cidade inteira sabe, só que ninguém realmente liga. Mas é aí que você que está assistindo o filme descobre que na verdade ele não é o serial killer esse tempo todo. Na verdade é um super zumbi. E aí você fica pensando, caramba, tá, a maquiagem é bem legal, bem bacana, só que de onde é que veio isso, entendeu? De onde é que veio um super zumbi? Não faz o menor sentido. Não foi explicado, eu vou explicar pra vocês no final do vídeo, mas o que acontece aqui é bem legal, porque eles conseguem lutar contra o super zumbi ali, a manifestação do pescador, e conseguem jogar ele numa máquina ali, um triturador, não sei se é de madeira ou alguma coisa assim, mas ele é triturado em mais uma cena que o pessoal dos efeitos especiais está de parabéns. Então, muito tempo depois, já todo mundo feliz, e daí que morreu o namorado da menina, e daí que morreu a melhor amiga dela, não importa. O que importa é que ela tá de namorado novo, andando por aí de carro nas montanhas, quando os pneus dela furam, enquanto ela tenta fazer propaganda daquele fone que você fala com fone com microfone do celular, porque toda hora eles estão conversando com as mãos livres, e você pensa, esse cara tá falando sozinho? Não, ele está usando o incrível fone com microfone, que provavelmente já tinha sido lançado na época e provavelmente patrocinou o filme. Mas é quando de repente ela que está ali olhando para todos os lados por motivo nenhum, percebe que o pescador está atrás dela, nós ouvimos sons de gritos e o filme se encerra para o alívio de quem estava assistindo como eu, que pelo amor de Deus, que filme terrível. Eu ainda tive que assistir ele mais de 2 vezes para fazer esse vídeo. Não só isso, eu também assisti o making of, o que pode ter mudado um pouco a minha opinião e por isso eu decidi trazer uma análise mais completa aqui para vocês. Por quê? Porque por mais que esse filme seja horrível, e ele é, por mais que ele seja uma porcaria, e ele tem efeitos especiais muito bons, e assistindo o making of, você percebe que aquelas pessoas realmente estavam tentando. Por mais que o estúdio só tenha dado um
valor ali para eles fazerem um filme meia boca, para eles faturar no lançamento do DVD, parece que o diretor realmente está botando a alma dele naquilo. Então eu tô falando aqui que esse filme é bom e que vale a pena ser visto? Definitivamente não, mas eu não posso deixar de reconhecer que o diretor tentou fazer alguma coisa nova, totalmente inovadora, mesmo que não tenha conseguido. E assim como Pequena Miss Sunshine, você só é um perdedor se não tenta. Se você falhou, tudo bem. Se você tentou, deu o seu melhor, tudo bem. Agora, se você nem tenta, enfim. Então, chegando aqui no final do vídeo, eu vou explicar para vocês o que é essa criatura metafísica que é o pescador, o que ele se tornou no terceiro filme, mas não antes de contar o motivo pelo qual eu acho que os atores principais dos dois primeiros filmes voltaram para essa franquia. E na minha opinião, foi tudo culpa de Todo Mundo em Pânico, porque ele foi lançado ali até 2005, se não me engano, já tinham 3 filmes lançados quando esse filme foi lançado. Eu não sei se o quarto foi lançado junto com esse, no mesmo ano, eu não me lembro bem, mas já tinham 3 filmes fazendo piada com Eu Sei O Que Vocês Fizeram no ano passado, e com certeza eu acho que os atores não tancaram, eles não aguentaram a zoeira e acabaram abrindo mão desse projeto por simples vergonha. O que não é difícil, porque os 2 primeiros filmes tinham sido lançados bem antes da franquia Todo Mundo em Pânico decolar. Mas agora, voltando ao que interessa, quem é o vilão do terceiro filme e o que ele realmente é? Na minha opinião, e eu acho que isso fica bem claro no decorrer do filme, ele é uma egrégora, ele é uma criatura criada pela fé da maioria das pessoas que aquele vilão existia de fato. Eu não sei quem moveu o colchão, pode muito bem ter sido a criatura metafísica já só para começar a sua killing spree, a sua série de assassinatos, mas eu acho que começou a partir da morte do PJ. Porque não só a lenda dele já existia desde os anos 50, como eu falei em vídeos anteriores aqui do canal, sobre a franquia Eu Sei O Que Vocês Fizeram no ano passado, mas também tinha aquela coisa de praticamente a cidade inteira viu que tinha um homem vestido de pescador com um gancho que acabou custando a vida de um dos habitantes da cidade. Ou seja, aquela criatura, por mais que tenha sido uma pegadinha, por mais que tenha sido uma coisa bolada ali por aquele grupo de amigos, aquela ideia foi a que deu força para a criatura metafísica que pode ou não ser o Ben Willis, ou pode ou não ser uma criatura moldada desde os anos 50 até os dias de hoje. Você pode estar achando isso tudo muito maluquice, né? Mas esse é o plot de Candyman. Ele é uma egrégora, ele é uma criatura criada, gerada pelo imaginário de todas as pessoas que acreditam nele. Vocês podem até pesquisar a definição de egrégora no Google, se vocês quiserem, porque esse é um termo até meio que científico ali, que explica esse tipo de manifestação. Outra coisa que dá força a essa minha teoria é o momento que a Zoe está sonhando ali, e ela sonha com o homem do gancho. Quando ela acorda, ela está tranquila, não tem nenhum ferimento no corpo, mas todo aquele lugar onde ela estava deitada está estraçalhado, rasgado, como se tivesse sido rasgado por ganchos. Outro motivo que me faz crer nessa teoria é que o making-of que eu acabei assistindo para fazer esse vídeo diz que uma grande inspiração para esse personagem foi o Fred Krueger. E, como a gente bem sabe, se não me engano é no Fred vs Jason, ele precisa que as pessoas acreditem nele para que ele tenha mais força, que seria uma explicação direta e simples de onde vem os poderes do Fred Krueger, que é, sim, uma egrégora. E como eu sei que provavelmente eles vão considerar o 3 nesse novo filme que vai ser lançado, se eles não fizerem o uso dessa coisa da egrégora, se eles não trouxerem mais pro lado sobrenatural, eles vão passar por maus bocados tentando criar uma coisa tão nova, tão refrescante e tão eficiente quanto foi esse aspecto aqui do terceiro filme, que é horrível, mas esse negócio de ter criado a egrégora foi muito legal, porque no final do filme você acaba engajando, você assiste ele com aquela vontade de descobrir mais, e o filme acaba ficando bem legal ali nos seus finalmente. Agora, sabendo dos 3 filmes, qual é a sua opinião de o que eles vão inventar para um quarto filme da franquia? Porque honestamente, eu tô completamente sem palpite aqui, eu realmente não sei o que eles podem fazer. Porque se eles tentarem fazer o lance dos imitadores, vai ficar muito parecido com Pânico. Se eles tentarem fazer qualquer outra coisa, vai ficar parecido com alguma coisa que já foi feita anteriormente. Então eu não sei como é que eles vão conseguir inovar. Ou vocês acham que eles não vão tentar inovar e vão fazer só o mais do mesmo, o bom arroz e feijão que dá certo? Deixem aí nos comentários que com certeza eu vou ler. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.